Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reinos da terra, cantai ao 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 Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos na reta final desse tempo pascal, a 7ª semana. Nós celebramos no domingo a solenidade da Ascensão do Senhor, e nessa semana nós estamos vivendo a novena de Pentecostes, esperando o derramamento do Espírito Santo no domingo, quando nós celebraremos a solenidade de Pentecostes, essa marca que Deus deixou na sua igreja, essa igreja que se torna missionária, visível a partir da experiência de Pentecostes. E ao meditar na Escritura, naquilo que a liturgia da palavra nos trouxe, eu gostaria de apontar algumas coisas muito importantes para a nossa caminhada de fé, para que eu e você vivamos verdadeiramente aquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida. A primeira coisa é nós relembrarmos o ensinamento de Jesus. A partir do capítulo 16 do Evangelho de São João, nós escutamos nesses dias pascais o Evangelho de São João, e Jesus vai dizer que quando ele fosse, seria dado a nós o Espírito Santo, e que era importante que ele fosse arrebatado, que ele ascendesse aos céus, porque se ele não fosse, não viria o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que nos relembraria tudo o que Jesus fez e principalmente iluminaria a nossa consciência para que nós compreendêssemos aquilo que Jesus queria nos falar aos discípulos, aos apóstolos. Porque antes da experiência com o Espírito Santo, eles não entendiam muito bem aquilo que Jesus estava revelando a eles. Mas depois da experiência com o Espírito Santo, eles passaram a compreender as realidades da fé. Eles entenderam o mistério da cruz, eles entenderam a paixão do Senhor, a sua morte e, consequentemente, a sua ressurreição. Eles começaram a compreender de uma forma muito
concreta o mistério da vida cristã, desse estar no mundo, mas não ser do mundo. Como eu, Pai, não sou do mundo, eles também não são do mundo. Jesus está revelando algo muito profundo, que este mundo em que nós vivemos é transitório, é passageiro, que nós estamos aqui de passagem, e essa passagem precisa ser bem vivida. Nesses dias eu me recordava de um filme que eu vi há muitos anos atrás, chamava-se, eu não sei se você viu, os mais jovens aqui talvez não tenham visto, era uma época de celebração do fim da guerra, acho que eram 50 anos, foram muitos filmes sobre guerra naquela época, e o filme chamava-se O Resgate do Soldado Ryan. Não sei se você assistiu, mas esse filme mostra algo que nós precisamos, a partir de algo que foi produzido, não é uma película, né? Não é um filme religioso, mas ele traz uma mensagem de gratidão. E o interessante, não é problema fazer spoiler para vocês do filme, porque já tem tanto tempo, né? É ruim quando o filme ainda está em cartaz, você vai fazer o spoiler. Mas o filme começa com o final. E aí dá para a gente perceber que aconteceu o resgate. Porque o soldado Ryan agora é um idoso, um senhor, que está junto com a sua família, com os seus filhos, netos. E ele está ali relembrando diante de um memorial para as pessoas que morreram na guerra. Ele está fazendo memória daqueles que morreram. Mas de uma forma muito especial, ele está fazendo memória, por quê? Ele e os seus outros 3 irmãos haviam sido enviados para o combate na guerra. E 3 dos irmãos dele morreram em combate. E o exército dos Estados Unidos iria mandar o telegrama para avisar para aquela mãe que os 3 filhos haviam morrido. Só que eles não tinham notícia do quarto, que era o Ryan. E eles disseram, como nós vamos fazer isso com a mãe? Mandar notícia para ela de que os 3 filhos dela morreram e o outro está desaparecido. E aí eles montaram uma equipe para resgatar o soldado Ryan. Eles foram resgatar esse jovem soldado que estava no fronte do combate. E aí essa equipe de resgate conseguem chegar ao local onde estava aquele batalhão que o Ryan estava combatendo, não é? E muitos daqueles soldados que foram enviados para resgatá-lo morreram no combate, deram uma vida por ele. Eles não estavam lutando na guerra, eles tinham ido resgatar um soldado, o soldado Ryan. E quando ele se dá conta, um desses que haviam se disposto e sido enviados ao resgate estava morrendo, e ele o pegou naquela condição, porque ele tinha sido ferido mortalmente no combate, e esse soldado que estava quase morrendo disse para ele: faça valer a pena. Faça valer a pena. E o que se vê aquele idoso, naquele memorial, fazendo memória, até parece a voz de uma leitura da carta que foi enviada para a mãe dele, não é? Dizendo dos filhos que tinham morrido no combate, mas que eles tinham resgatado o filho, o Ryan, que estava a caminho. E ali ele olha para a vida dele e ele vai dizer: eu tentei viver de tal maneira para honrar o sacrifício de cada um de vocês. Veja só o que o apóstolo Paulo vai dizer aos anciãos, nesse texto, onde Paulo, em Éfeso, vai falar aos anciãos. Ele vai dizer assim: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho,
sobre o qual o Espírito vos colocou como guardas para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu sangue. E aí eu preciso perguntar a mim e a cada um de vocês: nós temos feito valer a pena o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo pelo nosso resgate? Não foi uma guarnição destacada do exército americano, bem treinada, não foi o exército israelense ou qualquer outro exército bem treinado que resgatou a mim e a você. Foi o Filho de Deus que o Pai misericordioso, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, enviou ao mundo, e esse Filho deu a sua própria vida. Eu fiz uma analogia com um filme, né, antigo, e esse Filho deu a própria vida para o resgate da humanidade. Parece algo muito amplo. A humanidade inteira, de todos os tempos, foi resgatada pelo Filho que foi enviado. Um único homem, Deus e Deus homem, que morre para que nós vivamos, para que nós tenhamos vida em abundância, para que nós tenhamos a esperança. Nós não somos desse mundo. Quando nós olhamos para esse sacrifício de Jesus na cruz, nós entendemos. Mas hoje, diante do presente tempo, no momento em que eu e você estamos na nossa história, se nós pararmos diante do crucificado, aquele Ryan, idoso, juntamente com a sua família, diante daquele memorial dos que morreram na guerra, ele parou e disse: eu lutei para fazer com que o sacrifício de vocês valessem a pena. Será que eu e você, ao olhar para a nossa vida, para a maneira que nós temos vivido, nós podemos dizer da mesma forma: eu tenho lutado, Senhor, para honrar o sacrifício do meu resgate? Eu tenho, Senhor Deus, trabalhado as minhas fraquezas, os meus defeitos, em benefício, em detrimento de tão grande obra de salvação que fizestes por mim, me resgatando. Tu és o Deus Todo-Poderoso, aceitastes receber um corpo para o meu resgate. Veja bem, a história do soldado Ryan é uma história verídica. A história, e aí eu vou colocar com H maiúsculo, que eu estou agora relatando para vocês, é um fato verídico e que agora se torna presente na Santa Missa. Nós fomos resgatados pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e você, todos nós. E será que nós temos coragem hoje de parar diante de Deus e olhar para a nossa vida e dizer: Deus, aqui eu não tenho honrado o seu sacrifício. Essas escolhas que eu estou fazendo, essa maneira que eu estou vivendo, aquilo que eu poderia colocar em ordem na minha vida e que está em desordem. Aqui, Jesus, tem uma vontade muito fraca. Eu até digo que quero, mas não me esforço. A minha vontade tem sido fraca. Eu não tenho conseguido agradá-lo. Eu não tenho conseguido honrar esse sacrifício. Ele, com o rapaz nos braços, aquele soldado, olhou para o Ryan e diga: faça valer a pena o nosso sacrifício. Hoje eu quero, em nome do Senhor, usar dessa palavra para dizer a você, como Paulo disse aos anciãos: faça valer a pena o sacrifício de Jesus, faça valer a pena tudo aquilo que eu ensinei. Do vosso meio surgirão impostores, depois que eu partir daqui, virão lobos ferozes para tentar contra o rebanho que Cristo conquistou com o seu sangue. E hoje, eu e você precisamos, diante dessa palavra, dar uma resposta. Diante dessa revelação, dar uma resposta. Porque aquilo que o Padre está trazendo e traduzindo para você agora na homilia, é o próprio Espírito do Senhor que está conduzindo você à verdade. A contemplar a verdade, a olhar a verdade que é Cristo, mas a verdade da sua vida.
Tem um poeta brasileiro que musicou a sua poesia, e uma das coisas que ele falou nas suas poesias cantadas, que me tocou profundamente na minha época de juventude, e que ainda martela muitas vezes na minha cabeça, é uma frase muito simples, mas muito direta e muito concreta: mentir para si mesmo é a pior das mentiras. O Espírito nos conduzirá à verdade plena. O Espírito nos conduzirá a Jesus, o Espírito Santo nos fará entender a palavra, o Espírito Santo nos conduz à plena verdade. E a gente, ao olhar para o apóstolo Paulo, o que a gente contempla é essa obra do conhecimento. Paulo se abriu ao Espírito Santo, e o Espírito Santo levou ao conhecimento da plena verdade. Paulo era um judeu, radical, fiel, fariseu, da tribo de Benjamim. Ele vai dar o currículo dele, mas na estrada de Damasco ele se encontra com Jesus, e Jesus fala para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? E aí Jesus dá um endereço, coloca lá no GPS de Paulo: você vai para a rua direita, na casa de um homem chamado Simão, e lá você vai ficar. Eu vou despertar um discípulo meu chamado Ananias, ele vai lá onde você está, e Ananias vai te inserir na vida cristã. Paulo foi, colocou o endereço dele, de que Jesus deu no GPS, entrou na cidade, ficou lá esperando. Ananias estava rezando, Jesus aparece em visões a ele e fala: Ananias, tem um homem chamado Saulo. Ele fala: Senhor, eu sei quem é. Ele está perseguindo nós, ele não deixa a gente em paz, mas ele vai ser usado. Ele vai ser usado para tocar nos corações. Ele vai chegar nos reis, nas rainhas. Ele vai sofrer muito por causa do meu nome, mas ele é meu escolhido. Ananias impõe as mãos sobre a cabeça de Saulo. Primeiro diz para ele: Saulo, Saulo, Jesus que te apareceu na estrada de Damasco me mandou aqui, meu irmão. Já mudou o diálogo, né? Ele estava com medo, agora Saulo já é irmão, porque Jesus falou que ele tinha sido escolhido. E aí ele anuncia Jesus para Saulo, batiza Saulo nas águas, e depois impõe as mãos. Saulo fica cheio do Espírito Santo. E a partir daí, Saulo começa a compreender a plena verdade. Começa a fazer um caminho. Eu me deleito lendo as cartas paulinas, as cartas do apóstolo Paulo, porque ele não conviveu com Jesus. Foi tudo revelação do Espírito Santo para nós. E hoje Paulo está em Éfeso dizendo: olha, depois que eu for, virão lobos ferozes. Vocês, pastores, têm que cuidar das ovelhas, porque até do vosso meio se levantarão homens com falsas doutrinas, com doutrinas diabólicas, que não são a doutrina de Jesus Cristo, doutrinas perversas, que tentarão arrastar muitos discípulos. Veja, a palavra dita aos anciãos de Éfeso se atualiza hoje no século 21. E o Espírito que nos conduz à plena verdade nos capacita a perceber quando a doutrina não é verdadeira, quando a forma de expressar a doutrina não é a correta. E nós estamos em tempos difíceis. Nós estamos em tempos difíceis, de grandes confusões. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a doutrina de Jesus Cristo está sendo muitas vezes substituída por doutrinas da cabeça de homens, que talvez até com bons sentimentos querem que todos se salvem. Mas eu queria perguntar uma coisa para você, usando uma linguagem atual. Quando você compra um aparelho, vamos imaginar, você compra um aparelho celular. Você não conhece nada daquele celular. Você vai aprender a usar aquele celular de que forma? Hoje, quem tem dificuldade de ler, entra no YouTube e pergunta para o YouTube ou para o Google: como é que eu uso o celular tal? Aí tem gente lá explicando. Mas existe um manual. Se não houver conhecimento do manual, se não houver a aplicação daquilo que o manual... Nós, apesar de muito inteligentes que nós sejamos, se a gente criar atalhos, nós vamos sobrecarregar aquele sistema operacional e ele não vai ter vida longa.
se nós não cumprirmos o manual. Parece que hoje, para entrar no céu, não precisa seguir mais nada, nenhum manual. Qualquer pessoa entra. Ela pode estar na plenitude do pecado público, mas ela é salva. A ideia que está sendo transmitida é essa, mas existe um manual. Não que nós queiramos, a gente quer que todo mundo se salve. E todo mundo que morre, eu sempre peço para Deus, Senhor, que naquele último momento aquela pessoa tenha tido a oportunidade de arrepender-se. Porque pode ser o ladrão da última hora. Lembra daquele ladrão que disse para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso? Jesus falou para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A gente não pode enganar o povo. Eu não posso enganar você dizendo, olha, viva do jeito que você quiser, que você vai entrar no céu. Isso é loucura. Isso não é doutrina da igreja. Existe um manual, existe um ensinamento de nosso Senhor, existem critérios, existe a doutrina da igreja, existe a tradição e a escritura. Meu irmão, se for desse jeito, não precisa ter igreja, não precisa ter padre, não precisa ter nada, já está tudo resolvido, está todo mundo salvo. Mas Jesus instituiu a sua igreja. E aqui, eu não estou condenando ninguém, eu só estou dizendo, irmãos, existe um manual, e esse manual precisa ser aplicado para que funcione. Não deixemos para a última hora. Lembremos-nos do soldado Ryan. Faça valer a pena. Faça valer a pena o nosso sacrifício para o seu resgate. E hoje o Senhor Jesus está dizendo para você, jovem, para você, adulto, você ancião, faça valer a pena. Se até hoje, vamos imaginar, dia 19 de maio do ano de 2021, você não fez valer a pena. Beleza, meu irmão, toca aí. Mas daqui para frente, meu brother, vamos junto, fazer valer a pena. Eu estou tendo consciência que alguém veio pagar um alto preço pelo meu resgate. Esse alguém que veio pagar um alto preço para o meu resgate é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele não pagou o preço do resgate do bonitão do Padre Roger. Ele pagou o preço do resgate do mais pecador da face da terra. Mas é muito interessante. Um dia, esse que vos fala, estava imerso no pecado, no erro, vivendo uma vida totalmente desfavorável, nos prazeres carnais deste mundo. E eu fui tocado por Jesus Cristo. Ele me resgatou. Ele foi capaz de ir num baile funk no Rio de Janeiro, onde eu estava. E Ele falou comigo, você só me procura quando você precisa. A partir daquele momento, daquela voz, que eu ainda não compreendia, eu voltei para a casa do meu pai, dos meus pais, da minha mãe, do meu pai, da minha família. Depois de voltar, passado um tempo, ainda na escuridão, sem entender muita coisa, eu fui convidado a ir a um grupo de oração. Quando eu cheguei nesse grupo de oração, estava acontecendo um seminário de vida no Espírito. Neste seminário de vida no Espírito, a primeira palavra que eu escutei foi essa: que Deus é amor. E que Ele havia me amado desta maneira. E eu comecei a tomar consciência que alguém havia se sacrificado por mim. E esse alguém era o próprio Deus que desceu da sua condição divina e veio me salvar. A partir daquela consciência, eu comecei a dar passos muito pequenos de um intenso desejo de fazer valer a pena aquele sacrifício. E a partir dali, Deus foi vendo que existia um coração aberto, que naquele coração existia um desejo sincero de correspondência com esse amor, e a partir dali o próprio Deus, Espírito Santo, foi me revelando a verdade. Foi estarrecedor quando no seminário de vida no Espírito eu ouvi uma pregação sobre o pecado e a conversão, e naquela pregação eu me vi como a pior pessoa da face da terra. Eu falei, meu Deus, eu fiz tudo errado. Eu mereceria o inferno.
E o Senhor teve misericórdia de mim. O Senhor foi naquele lugar onde eu nunca imaginei que o Senhor pudesse ir. E o Senhor me revelou o seu amor. O Senhor falou desse resgate. E ali eu compreendi, naquela pregação do pecado e conversão, que eu precisava buscar a confissão. Porque sem a confissão naqueles pecados mortais que eu tinha cometido, se eu não colocasse em prática o que o manual dizia que quem comete um pecado mortal precisa buscar o sacerdote para se confessar, eu fui lá e apliquei o manual. Lavei a alma. Será que nós não precisamos talvez fazer um exame de consciência geral de toda a nossa história, para que a gente olhe para dentro de nós e perceba, será que eu estou fazendo valer a pena? E se não estivesse, não é para eu me condenar, é para eu abraçar a misericórdia e dizer, Jesus, mesmo assim, o Senhor está me dando uma chance, eu quero honrar o seu sacrifício, eu quero corresponder contigo. É por isso que Jesus está dizendo ao Pai, querido, eu não sei qual é o seu nome, você podia me dizer qual é o seu nome? Hã? Você tem nome não, rapaz? Hã? Prazer, beleza, eu sou o Padre Roger. Tudo certo? Você, eu, cada um de nós que aqui estamos, recebemos de Jesus diante do Pai esta oração. Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eu queria dizer para você que existe um respeito humano em nós cristãos, muito grande, que nos faz nos perder. Eu até anotei aqui sobre o respeito humano, quer ver? Na minha meditação. O respeito humano é um remédio. Calcar aos pés o respeito humano. A preocupação com o que dirão diante da minha decisão por Jesus Cristo. E aí a gente acaba escolhendo agradar amigos, agradar pessoas que não se sacrificaram lá na cruz por nós, ser agradáveis aos homens, desagradando quem morreu por nós. O respeito humano, o que vão pensar de mim se eu tomar uma decisão de romper com esse modo que eu estou vivendo? O que dirão da minha atitude? E essa realidade do respeito humano é uma das atitudes mais vis e indignas que um cristão pode trazer no seu coração. O apóstolo Paulo, que eu sou apaixonado por ele e pela história de Paulo, vai dizer, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 10. Quem não está comigo está, ou melhor, isso foi Jesus que disse, né? Quem não está comigo está contra mim. Mas Paulo disse, eu tenho buscado a aprovação dos homens ou de Deus? Acaso eu procuro agradar aos homens? Se ainda quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Jesus Cristo. O Ryan, com aquele soldado sangrando nos braços, ouviu da boca daquele soldado, faça a sua vida valer a pena diante do sacrifício que nós estamos fazendo por você. Ei, faça valer a pena o sacrifício de Jesus lá na cruz. Honre esse sacrifício. Faça também sacrifícios. Abandone aquilo que não agrada a Deus. Coloque a sua vida em ordem. Não caia na loucura desse mundo que diz que a gente pode viver de qualquer maneira, que vivendo de qualquer maneira, essas são as máximas do mundo. Eles estão no mundo, mas não são do mundo, como eu estava no mundo e não era do mundo. Pai, o mundo me odiou e odiará eles. O mundo odeia a mentalidade do mundo, o pensamento do mundo. Olha o que Jesus disse para Pedro, quando Pedro contradisse Jesus, que havia revelado para eles que subiria para Jerusalém, passaria por muitos sofrimentos, seria julgado, condenado, morto e ressuscitaria no terceiro dia. Jesus virou para Pedro e falou, afasta-te de mim, Satanás, porque os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. A sua maneira de pensar e de enxergar não é a maneira de Deus, é a maneira do mundo
dos homens, do mundo. É esse mundo que Jesus está dizendo ao Pai: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Nós precisamos fazer esse caminho de avivar a nossa fé, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nós precisamos fazer esse caminho de considerar a vaidade do mundo, porque tudo aqui é passageiro. Você pode construir mansões, ganhar milhões, mas quando os seus olhos fecham aqui para esse mundo, você não consegue levar nada, porque tudo daqui é passageiro, é transitório, é vaidade. Por isso o profeta vai dizer: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Nós precisamos fazer esse processo, fugir dessas ocasiões perigosas e nos abrir inteiramente ao Espírito Santo, para que Ele nos capacite a viver segundo a vontade de Deus, segundo o desejo de Deus. Eu vou concluir dizendo para você: não queira agradar aos homens, queira agradar a Deus. Não queira ser reconhecido pelos homens, queira ser reconhecido por Deus. Porque quando a gente é reconhecido por Deus, até o inferno nos conhece. Aqueles exorcistas, lá do capítulo 19 dos Atos dos Apóstolos, que tentaram expulsar o demônio e levaram uma coça do endemoniado. O demônio disse: Jesus Cristo eu conheço, Paulo também, mas vocês não. Nós precisamos ser reconhecidos por Deus como aqueles que estão se esforçando para viver uma vida que corresponda com o sacrifício que Ele fez para nos resgatar. Eu queria que você ficasse em pé um pouquinho na presença do Senhor. Dá uma olhada para o lado, para a direita, para a esquerda. Isso, dá uma olhada. Olha, esse irmão aí, não foi nenhum destacamento de exército desse mundo que o resgatou. Foi o próprio Filho de Deus. Olha mais uma vez e transmita o amor de Deus com seu olhar para esse irmão. Diga: Jesus veio te resgatar. Aponta para ele e fala: é nós, meu irmão. Jesus veio te resgatar, Jesus veio me resgatar. Amém? Aleluia. Isso devia inflamar o nosso coração. Eu queria que você aplaudisse essa verdade. Jesus veio nos resgatar. O Pai poderia ter enviado um exército de anjos, serafins, querubins, potestades, dominações, mas o Pai enviou o seu Filho, que nasceu na nossa carne, e que para o nosso resgate pagou o preço do sangue. E esse Filho está pedindo: Pai, que eles não sejam dominados pelo maligno. Eu só te peço uma coisa: não os tires do mundo, porque eles são importantes no mundo. Eu queria dizer para você que está aqui: você é importante no mundo. Você que está em casa, você é importante aqui nesse mundo, neste tempo que você está. Porque é através de você que Deus será conhecido, é através da sua vida, é através daquilo que Jesus disse que nós somos: sal da terra e luz do mundo. É por isso que eu e você precisamos estar aqui, mas sabendo que nós não somos daqui. Eu não quero ficar aqui para sempre. Eu quero o tempo que Deus quer para mim aqui. Nada além do que Ele não queira. Eu tinha medo de morrer. E eu descobri que eu dizia que eu não queria morrer, eu queria ser arrebatado. Eu queria que Jesus voltasse, porque ao invés de morrer, eu receberia já o corpo glorioso, pronto, está resolvido. E aí eu descobri que eu tinha medo de morrer. Eu falei: nossa, mas eu estou muito apegado a essa terra.
essa linguagem que eu estou usando, que eu quero ser arrebatado, é só uma desculpa para disfarçar o meu medo. Mas depois que eu descobri isso, eu comecei a trabalhar no meu coração e na minha vida esse processo e dizer para Deus: olha, Deus, eu estou aqui até o dia que o Senhor quiser, porque eu não sou desse mundo. Levanta os seus braços um pouquinho no alto e diga isso. Libera essa palavra nos ares agora, mesmo de máscara, não tem problema não. Mas fala aí, ó, eu não sou desse mundo. Diga isso: eu não sou desse mundo, eu sou do céu. E eu quero, diga para Ele agora: e eu quero, Senhor, o seu projeto para mim. E eu sei que o Pai leva em consideração a sua palavra em oração, Jesus. Porque o Senhor disse ao Pai: eu não te peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo. Diga mais forte agora: eu não sou do mundo. Eu sou do céu. Eu sou do céu. E agora, Pai, eu peço, em nome de Jesus, esse dom maravilhoso, que foi doado, ofertado a nós como humanidade. O Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E muda a minha vida. Muda a minha história. Vem, Espírito Santo. Muda a minha mentalidade. Muda o meu coração. Vem, Espírito Santo. Me capacitar a honrar com a minha vida, com as minhas escolhas, com o meu caminho de conversão, o sacrifício de Jesus lá na cruz. Vem, Espírito Santo de Deus, vem e me toca nessa hora, vem e me transforma nessa hora. Vem, Espírito Santo de Deus, e realiza na minha vida uma obra nova. Eu quero ser batizado no fogo. Eu quero, Jesus, experimentar o batismo de fogo. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Feche os seus olhos agora e comece a clamar o Espírito Santo sobre a sua vida. Comece a clamar e a dizer: Espírito Santo, uma só coisa eu quero. A partir dessa palavra que foi palavra de exortação para a minha vida, uma só coisa eu te peço: a capacitação para que eu agrade a Jesus, a capacitação para que eu honre com a minha vida este sacrifício, para que eu faça valer a pena. Espírito Santo, trabalhe agora na minha alma. Espírito Santo, reaviva agora os dons de santificação recebidos no dia do meu batismo. Espírito Santo, reinflama agora a minha alma, reinflama agora a virtude da fé, da esperança, da caridade. Espírito Santo, faz agora em mim os frutos acontecerem na minha vida. Gera esses frutos, Espírito Santo, para que eu seja testemunha, para que eu testemunhe com a minha vida que valeu a pena aquilo que o Pai decidiu fazer por mim, me resgatar pelo sangue precioso do Filho. Liberta a minha mentalidade de toda mentalidade mundana. Liberta agora tudo aquilo que foi contaminação de doutrinas falsas, de heresias, de comportamentos, Senhor Deus, de doutrinas perversas que me afastaram daquilo que é a aplicação da fé e que fizeram com que eu me acomodasse na vida velha, que eu me acomodasse no mundanismo, na vida do mundo. Jesus, hoje o seu Espírito me revela: eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Então batiza-me agora, Espírito Santo de Deus. Batiza-me agora no fogo. Batiza-me agora em nome de Jesus. Batiza cada um que está aqui, cada irmão e cada irmã que acompanha agora de casa. Não importa, Senhor Deus, o nível de consciência dessa graça do batismo no Espírito Santo, mas uma coisa eu te peço: batiza cada um de nós, jovens, crianças, adolescentes, anciãos, adultos, que todos, homens e mulheres, recebam agora, Deus,
o seu Espírito. Vem, vem e faz essa obra em nós. Batiza, Senhor, batiza, batiza, Senhor, batiza com seu Espírito. Vem, vem, Espírito Santo, vem. Então vem, 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 Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo. Em verdade, cante. Em verdade eu te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade eu te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Então vem, 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 Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo. Senhor, eu imponho as minhas mãos sacerdotais sobre essa igreja aqui reunida. Estende os seus braços como quem quer receber. Nós estamos em pandemia, não podemos tocar uns nos outros, mas daqui do altar eu imponho as minhas mãos e peço que pela imposição das minhas mãos, cada irmão e cada irmã que aqui estão, os que acompanham de casa, de um hospital, de um presídio, de uma casa de recuperação, do seu trabalho, seja agora batizado com o Espírito Santo. Humildemente eu te peço agora, Senhor, que pela imposição das minhas mãos, um dia com aqueles 10 homens lá em Éfeso, Paulo perguntou: vocês conhecem o Espírito Santo? E eles disseram: nós nunca ouvimos falar do Espírito Santo. E Paulo anunciou a eles e batizou-os em nome de Jesus. E depois, impondo-lhes as mãos, a palavra disse que eles foram batizados no Espírito Santo. Eles começaram a falar em línguas e a profetizar. E é nessa intenção que eu estou impondo as mãos agora sobre todo aquele que aqui está, sobre toda aquela que aqui está, daqui do altar, respeitando, Senhor Deus, as regras desse tempo. Eu imponho humildemente as minhas mãos e peço: batiza com o Espírito Santo, e que os sinais comecem a acontecer no meio do seu povo, e que a sua glória atinja a cada um nesse momento, a cada uma fazendo esta obra de edificação, de santificação, de mover carismático, de conversão, de adesão ao Senhor Jesus Cristo e a sua palavra que é verdade. Então vem batizar o seu povo agora, Jesus, no poder do Espírito Santo, e vai orando em língua. Solta a sua voz. Erecandalabai, erecandalabari, alabarai, alabassore, cantará. Eracandalabari, alabassore, candalabara lá. Xererecandalabassore, candalabai, ere. Orandalabassandaralá. Ora sem medo. Pegue os seus braços. Entregue-se ao Espírito Santo de Deus. Ele vai te dar capacitação para colocar em prática o manual, para que você viva cada dia honrando o sacrifício de Jesus, correspondendo com a sua vida aquilo que foi feito por você. O sangue precioso do Cordeiro de Deus, derramado pela nossa salvação. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, canta. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Pai Santo,
guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Agradeça agora pela obra que está acontecendo na sua vida. Muito obrigada, Senhor. Diga só isso, obrigado, Muito Senhor. obrigada, Gratidão. Senhor, por tudo que o Senhor está Gratidão por teres Nós temos um aceitado coração grato, Senhor. pagar o preço pelo meu resgate. Gratidão pelo dom do Espírito Santo. Gratidão porque eu assumo, fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Aleluia. Pode aplaudir mais uma vez a obra de Deus na sua vida. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.